Não, é que nem hoje as escolas, né, Carlos? As escolas, os professores fingem que ensinam e os alunos fingem que aprendem, né? Aí o pessoal fala assim, nossa, hoje um diploma não vale mais nada. Claro que um diploma não vale mais nada. É um bando de retardado mental com canudo na mão. E moramos num país de terceiro mundo, onde não tem empresas especializadas o suficiente para absorver pessoas que têm um real conhecimento. É claro que hoje um diploma não vale mais nada. Ó, o Gibim mandou, é realmente desse jeito, só passei no ensino médio porque os professores davam notas através de atividades e trabalhos e perguntas bobas nas provas. Não, tu finge que aprendeu, o professor finge que ensinou, aí tu vai pra faculdade, tu finge que aprende, os professores fingem que ensinam, e aí chega um cara pra trabalhar na minha empresa e fala, tá aqui o meu diploma de quê? De marketing. Beleza, vamos fazer marketing? O que você faria pra minha empresa hoje pra melhorar a minha empresa? O cara não sabe, porque ele não sabe como funcionam as redes sociais, ele não sabe como funciona o YouTube, o Instagram, o X. Ele dificilmente vai ter esse conhecimento. E se ele tem esse conhecimento, ele tem um conhecimento muito... muito Coca-Cola, entendeu? Tipo assim, mas a Coca-Cola gastou 2 milhões pra botar um banner na lateral de um prédio. Mas por quê? Porque a Coca-Cola não precisa fazer marketing para vender, a Coca-Cola precisa fazer marketing apenas para fixação de marca. Sabe? São coisas ultra básicas e tudo mais que a galera, sabe, a galera se baseia nos cases de maior sucesso do mundo. E às vezes, para te anunciar a empresa que vende bicicleta na esquina da tua casa, você não precisa usar um case da Coca-Cola como exemplo. Às vezes tu pode usar um case, só para vocês terem uma ideia, né? Uma vez, logo que a gente começou a Chip Art, a gente foi participar de uma feira aqui na cidade, né? Então tinha uma feira aqui na cidade e a gente foi participar daquela feira e tal. E, cara, ninguém conhecia a nossa empresa. A nossa empresa tá lá, Chip Art Informática, né? Ninguém conhecia, né? E tudo mais. Porque é uma empresa local, né? Não tinha marketing, coisa nada e tudo mais. Quem passava caminhando na frente via, né? Empresa local, empresa da cidade. É normal, qualquer empresa é assim. E a gente foi nesse evento, eram 3 dias de evento, ou 2 dias de evento, não lembro agora. E a gente teve uma ideia muito interessante de levar um Xbox com Kinect, tá ligado? E aí tinha lá a televisão, o Xbox com Kinect, e a criançada ia passando e ela ficava jogando um joguinho de boliche, jogando vôlei, essas porra assim, tá ligado? E enquanto eles ficavam ali, tinha um outro computador também, tinha mais um computador com outro joguinho lá de... Eu acho que nós estávamos jogando naquela época, tinha acho que... Era um dos jogos que eu botava, era um jogo de carro chamado Split Second. É um jogo de carro que era bem legal. Isso faz muito tempo, tá, pessoal? Isso faz muito tempo, faz mais de 15 anos. Tá? Foi bem no começo da empresa, bem no começo que eu entrei na empresa. E aí, cara, a gurizada ficava jogando o Kinect. Chegava o pai, já olhava o joguinho de carro, já pegava o joguinho de carro. E, cara, a gente vendeu o computador, a gente fez, sabe, tipo assim... Esse marketing que a gente pagou, sei lá, R$500 pra ir nessa feira. Né, que era uma feira local, num pavilhão aqui da cidade e tudo mais. É tudo super pequenininho, assim, os lugarzinhos para as empresas e tal. Então, tipo assim, cara, foi um investimento extremamente acertado. A gente gastou, tipo, 500 pila e lucrou uns 10 mil, sabe? Então, tipo, você tá entendendo que às vezes o cara sai com diploma, o cara sai com um mindset, ele aprendeu coisas na faculdade absurdas, gigantescas, colossais. E aí ele tem que trabalhar numa cidadezinha pequena de 40 mil habitantes com uma instância velha e ele não sabe como gerir aquilo, ele não sabe como se comportar no mundo real com uma informação real no mundo real. Então o cara sai sabendo cases da Coca-Cola, da Marlboro, da Ferrari, do não sei o que, do papapá. E aí beleza, o que tu vai fazer pra me ajudar? Se eu te contratar, vamos lá, você tá com diploma de faculdade, de marketing. Você quer um salário inicial de 4 pau por mês. Show de bola, vou pagar 4 pau por mês. O que você vai fazer para me ajudar na minha empresa? Como que você vai fazer com que eu ganhe 8? Eu tenho que ganhar 8. Se eu vou pagar 4 para ti, eu tenho que ganhar no mínimo 8. Como que a gente vai fazer? Aí o cara vem com a estratégia da Coca-Cola, com uma estratégia da Marlboro, com uma estratégia não sei do que lá, sabe? Mas isso aí, nada disso vai me ajudar, sabe? Nada disso vai ajudar a empresinha de bairro, tá ligado? E aí ele não sabe como se comportar, cara. Então, tipo assim, os diplomas, eles diluíram com o passar do tempo, eles diluíram a necessidade deles, a importância deles, porque vale muito mais a pena eu contratar alguém que tenha ideias e que conheça o local onde ele mora. Por exemplo, vamos lá. Para mim hoje, trabalhar de marketing na minha empresa de bike, é muito mais interessante eu contratar alguém que mora no meu bairro, que conhece a localização e fala, cara, por que a gente não bota uma plaquinha ali na esquina, naquela esquina? Pô, ali passa bastante gente. A gente fica aqui meio pro lado, o pessoal não sabe que tem uma loja aqui. Às vezes uma plaquinha dessas ajudou mais do que gastar R$1.000 no Google AdWords. Sacou? Porque no Google AdWords hoje já não. Temos que anunciar na internet.
E às vezes não precisa anunciar na internet. Às vezes pode ser um negocinho um pouco mais pé no chão, sabe? Que às vezes distribuir cartãozinho na porta de casa é mais fácil e mais e rende mais grana do que tu fazer um Google AdWords. Que é botar no Google, né? Porque no Google hoje tu pode entrar assim, eu quero anunciar para quem pesquisar por bicicletas em Estância Velha. Então tu vai lá, termos, bicicleta, papapá, em Estância Velha. Você vai pegar uma mapinha, você vai selecionar só a cidade de Estância Velha. E você pode fazer até mais, você pode selecionar só pessoas que moram no centro da cidade. Só que, claro, cada filtro desses deixa o anúncio mais caro. Se eu botar bicicletas no Brasil inteiro, custa 3 centavos o clique. Só que como que o cara vai vir na minha loja de bicicleta se ele mora em São Paulo? Então você tem que filtrar. Você tem que filtrar pelo quê? Pelas cidades vizinhas, né, e tudo mais. E aí botar cidades, Estância Velha, Novo Hamburgo, Canoas, São Leopoldo, Ivoti, sei lá, sabe? Meia dúzia de cidades aqui em volta. Cada filtro desses, quanto mais próximo você chega no filtro ali, quanto mais zoom você der no mapinha para anunciar pertinho do que você precisa, caso o seu comércio seja um comércio legal, é um pouco mais caro esse clique. Entendeu? Então, tipo, o cara tem que ter esses conhecimentos, é interessante ele ter esses conhecimentos, mas saber como aplicar é o diferencial. Né? Porque, por exemplo, antigamente nós fazíamos marketing como? Nós fazíamos pelo Google AdSense, né? Nós fazíamos pelo Google AdSense. Né? Então, no Google AdWords, na verdade. Então nós tínhamos R$1.000 para botar no Google AdWords. R$1.000. Cada clique custava 25 centavos. Então eu vou ter 4.000 cliques. 4.000 cliques, 10% disso clicava em comprar. E 1% disso comprava. Quantas vendas eu fazia? Sacou? E aí a gente pensou, cara, em vez de botar R$1.000 no Google AdWords, que tal a gente pegar 3.000 e mandar um PC para alguém? Porque aí o que acontece? Quando tu lança no Google AdWords, você pega muito público. Ó, vamos comprar outra sala aqui. Quando você vai no Google AdWords, vou tirar um cara daqui e vou botar ele para montando PC por enquanto, tá? Quando você pega e bota no Google AdWords, você pega uma amplitude maior de pessoas. Se você ir filtrando, o clique fica muito caro. Aí nós pensamos, pô, que tal a gente pegar então, pagar 3.000, mandar um PC pra um cara, o cara fala, ó, comprei meu PC no Spiart, recebi no Spiart, sei lá, e tudo mais. Aí a gente fez o primeiro case desses, a gente vendeu, sei lá, 70 computadores no final de semana. Ele falou, caralho, tipo, a gente pagou 3.000, vendemos 70 computadores, 70, 7x7 e tudo mais, 70 pila de PC de entrada de lucro na época, sei lá, 100 e tudo mais. Pô, a gente ganhou R$15.000, show de bola. A gente começou a fazer o segundo cara, o terceiro cara, o quarto cara, o quinto cara. Né? Tanto que a gente patrocinou mais de 100 youtubers dentro do Brasil. Tem youtubers que a gente patrocinou que eu nem sei, eu nem lembro o nome das pessoas, infelizmente, né? Mas você tá entendendo? Tipo assim, porra. Isso foi uma jogada nossa que nós começamos lá atrás, há 15 anos atrás, e deu muito bom. Né? Deu muito bom, deu muito certo pra nossa empresa. Por quê? Porque em vez do cara anunciar numa parada absurda, ele anunciava num nicho de mercado, que era o quê? Pessoas que jogavam jogos, pessoas que queriam ser youtubers, pessoas que queriam jogar, pessoas que queriam streamar, entendeu? E aí aquele público é muito qualificado. É muito qualificado aquele público. Então aquele público lá do cara vale muito mais do que tu anunciar no Google, simplesmente. Claro que o perfeito é você anunciar no Google, é você fazer patrocínio. O perfeito é você fazer tudo. Só que o grande problema é, a tua empresa está começando, você não tem dinheiro para fazer tudo. Às vezes colocar a plaquinha, colocar aquele bichão de ar na esquina da tua casa vai chamar mais atenção do que tu anunciar no Google. Então é tentativa e erro. Ser empresário no Brasil é isso, é muita tentativa, muito erro, e aí tu vai ter que ter mais acertos do que erros, né? Eu acho que a nossa empresa, em 15 anos de existência, né, mais de uma década de existência, ela teve muito mais acertos do que erros. Isso fez com que ela se mantivesse no mercado, né? Então, tipo, isso foi uma coisa fundamental, entendeu? Então, e aí o pessoal fala assim, pá, mas os diplomas hoje não valem muito por causa disso, né? A gente tá tendo... vamos ver se vai rolar. Ah, não rolou nenhum cara com bônus bom, cara. Que loucura. A gente tá tendo, então, muitos jovens se formando, muitos jovens tendo um diploma, só que ele já veio do primeiro grau sem saber nada, ele foi pro segundo grau sem saber nada, ele foi pra faculdade sem saber nada. E aí ele vai pro mundo real depois e não tem empresas para absorver esse cara, não tem empresa para absorver esse cérebro. E às vezes o cara pode ser muito bom, mas ele não tem oportunidade, ele não vai, sabe? Então é isso. A gente está formando uma quantidade absurda de jovens
na faculdade e nós não temos empresas para absorver esses cérebros especializados, né? Então hoje um diploma passou a ter um valor muito alto para o jovem. Hoje o diploma, não apenas financeiramente, mas ele passou a ser 4, 5 anos de investimento na vida do cara. Como é que o cara vai botar 4, 5 anos para trabalhar numa porra dessa ali? Daí ele vai, pô, vou ficar 5 anos trabalhando ali com 80 pau de dívida, sendo que eu posso fazer Uber, iFood ou não sei o que, ou fora de hora fazer alguma outra coisa, trabalhar num outro emprego que eu odeio, mas pelo menos paga as contas. É muito difícil tu botar essa carta na mesa do cara e falar assim, ó, tá aqui, ó. Tu vai trabalhar 5 anos de Uber e vai ter, sei lá, 200 mil, ou você vai estudar esses 5 anos e ter 80 mil de dívida pra arriscar ganhar menos do que o motorista de Uber. Sacou? Porque se a tua cidade, ou se tu não conhece ninguém que vai te dar uma ajuda pra te botar dentro de um emprego melhor, tuas chances são bem difíceis dentro do Brasil, cara. Ainda mais nesse exato momento. Caraca, se eu estivesse me formando agora, nesse exato momento, numa das maiores crises econômicas do Brasil, eu ia estar um pouco preocupado. Como é que eu ia pagar o meu FIES? Como é que eu ia pagar meus empréstimos estudantis? Como é que eu ia me manter? Entendeu? Porque morar com os pais é muito bom, né? Até um certo ponto, né? Até um certo ponto, né?